Bom, boa tarde. Estamos aqui com a Ainara Negreiros. Ela nasceu em São Paulo, tem mestrado em Ciência da Religião pela PUC, São Paulo. É uma pesquisadora de diversas linguagens e atualmente é assistente de curadoria no Red Bull Station, que é um espaço de experimentação de artes e música aqui no centro de São Paulo. Bom, muito obrigada, Ainara, mesmo. E, então, eu gostaria de começar a entrevista perguntando um pouco sobre a tua própria experiência de vida e a tua própria história e como é que isso fez conexão ou teve um impacto no teu trabalho. É engraçado pensar, eu tenho cada vez mais revisitado essa questão da história e das memórias da minha família, né? E pensar que, bom, eu sou uma mulher negra, nascida brasileira em São Paulo. Eu brinco que eu sou paulista com um pezinho no Maranhão, porque a minha família paterna é inteira maranhense, todos moram lá, então sou metade maranhense, metade paulista. De 26 anos, em que em determinado momento da vida começou a se perguntar, mas poxa, na escola eu fiz moda na faculdade, e na faculdade eu não conseguia encontrar uma reconexão ou uma conexão com nada que dissesse respeito à ancestralidade negra no Brasil. E comecei a me questionar sobre isso. Percebi que tinha alguma coisa errada. E na faculdade de moda era o momento que eu estava me reconhecendo negra. Então eu sempre soube que era negra, tenho uma pele escura, bem escura, cabelo bem crespo, então com pais negros, nunca tive dúvida da minha negritude, mas se reconhecer negra é um processo. Então você começa a questionar várias coisas e na faculdade foi esse momento de questionamento. E eu comecei a ficar super chateada com o curso, não via nenhuma referência. Em História da Arte a gente não estudava nada que dissesse a respeito de África, nem Egito, e quando era Egito, o Egito era uma coisa deslocada no continente africano. Com certeza, isso. Egito é uma parte, sim. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui, queria parar a faculdade, e a minha mãe, que é, acho que uma das pessoas mais responsáveis pela minha formação, falou assim, não, Ainara, você não vai parar a faculdade, que é super caro, né? Então você se forma e depois você vai fazer o que você quiser. E aí eu me formei em 2013 e falei, bom, agora eu quero entender essa relação de moda, que é uma coisa que me acompanha desde muito nova, com relações raciais no Brasil. Como é que eu consigo relacionar esses assuntos todos? E comecei a pensar nesse meio tempo. Eu conheci o meu atual companheiro, que é candomblessista. E aí ele falou assim, vamos no meu terreiro. E aí eu não tinha ido no meu terreiro de candomblé, tinha muita curiosidade, e quando eu cheguei nesse terreiro, era uma festa das divindades Logum Edé, né, e Ivunde, então Gomumbila e Ivunde, que são essas divindades do panteão Manto, que estão relacionadas à fartura, à juventude, às matas, enfim. São duas divindades distintas que fazem essa festa junto. Foi em setembro de 2012, nunca vou esquecer. E aí quando eu entrei nessa festa, eu falei, é isso. Eu percebi ali muito instantaneamente que o terreiro, ele funcionava como um espaço de reconexão com vários tipos de ancestralidades negras de matriz africana. Então eu tenho muito nítido na minha cabeça a imagem das mulheres, isso me chamou muita atenção, sua maioria mulheres negras como eu, totalmente ornamentadas e adornadas com aquelas roupas e joias. E aí eu comecei a identificar aqueles signos imbuídos nas vestimentas e eu falei, uau!
é isso aqui que eu quero estudar. Como é que eu faço, né? E aí comecei a bater cabeça, a pensar. Conheci o curso de Ciência da Religião na PUC. Claro. Bati lá na porta, vi que tinha um professor que atualmente é o meu orientador, que me orientou no mestrado todo, que era o único professor dentro de um departamento de religião, que se propunha a estudar religião, que estudava afro-religiosidades, então só temos um professor. Sim. Fui falar com ele e falei assim, olha, muito simples ainda, com nem ideia de projeto, nem nada. Falei, professor, eu quero estudar roupa de candomblé, como é que eu faço? Ele venha pra cá. E aí a gente começou então um namoro, uma conversa para tentar criar esse pré-projeto. E isso em 2015, primeiro semestre de 2015. Passei o segundo semestre então de 2015 fazendo esse projeto junto com ele. Submeti o projeto e passei em primeiro lugar. Uau! E aí ganhei uma bolsa, porque é paga e é super caro. Pós-graduação no Brasil é muito caro. E eu, por passar em primeiro lugar, ganhei a bolsa, uma bolsa que tinha integral. Uau! Então eu fiz o mestrado sem pagar nada, com várias outras dificuldades, né? Eu trabalhava em bar, fazia várias outras coisas. Fazia essas produções pensando também em outros lugares para mim. Porque quando eu saí da faculdade de moda, eu tentei várias vezes, por vários processos seletivos para trabalhar na área de moda e não consegui. E era muito estranho, porque eu pensava, mas o que está acontecendo? E, obviamente, um racismo que estava ali arraigado, que não me deixou entrar nesse sistema. Uau! E eu fiquei feliz, inclusive, porque eu consegui escapar e criar uma outra perspectiva, assim. Então eu descobri que a pesquisa para mim é muito importante. Essa questão da produção de conhecimento, do conhecimento acadêmico, da escrita é muito importante. E aí a gente consegue voltar um pouquinho na minha história lá para 2013, que é quando eu começo a escrever no Blogueiras Negras. Isso. Então eu conheci o Blogueiras Negras, que é esse portal incrível, feito e tocado por mulheres negras do Brasil todo. Um portal onde ali se propõe conversar sobre várias temáticas que tem como foco principal a figura da mulher negra, né? Enquanto agente, né, de suas ideias. E aí eu conheci esse portal, conheci a Charô Nunes, que foi uma dessas mulheres que começou a movimentar junto com a Mariane da Casagrande, a Larissa Santiago, né? Tinham todas essas, nem sei como elas estão assim no projeto hoje, mas conheci no Facebook. E aí era isso, você queria escrever, você mandava um e-mail, tinha uma agendinha, e eu comecei a escrever lá, e eu não vou me lembrar o meu primeiro artigo, mas eu acho que eu escrevi sobre a relação do cabelo, de ser negra com o cabelo super crespo. Isso, eu li isso em 2013, justamente. Acho que foi o meu primeiro artigo. Que era justamente essa questão. Então, eu sempre fui negra, minha mãe sempre trançou meu cabelo. Minha mãe é uma mulher super bonita, super vaidosa e que sempre se preocupou muito em falar comigo e conversar sobre questões raciais. E sempre me elogiando muito, sempre tentando fazer com que eu crescesse uma mulher, uma menina, mulher que tivesse orgulho de ser negra, né, que se achasse bonita. Mas mesmo assim, eu faço um procedimento no meu cabelo que a gente chama de relaxamento, né? Que não chega a ser um alisamento, mas é um processo químico também no qual você tem a utopia de soltar os cachos, para quem tem um cabelo extremamente crespo. E mesmo trançando o cabelo, tendo vários penteados afro, eu fazia esse procedimento porque o meu cabelo é crespo demais e eu não queria isso. E aí em 2012 eu resolvi não fazer mais isso no meu cabelo. Também já estava começando essa movimentação e aí eu pesquisava muito, sou muito adepta do Pinterest, da imagem. Sim, que tem um monte de todas
Fotos de Sou cabelo. completamente apaixonada porque eu sou muito movida à imagem. Claro. E aí o Pinterest é esse aplicativo no qual a gente consegue ver muitas imagens e referências imagéticas múltiplas. E eu comecei a pesquisar referências de mulheres negras parecidas comigo. E aí eu vi muitas mulheres negras carecas. Nesse meio tempo eu conheci uma amiga minha, Thaís, que era uma mulher negra, que é uma mulher negra retinta como eu, carequinha. Claro. E eu falei, olha Que linda! pra ser. Raspei a minha cabeça. E, de novo, minha mãe participou desse processo, no qual ela cortou o meu cabelo, a gente não tinha nem máquina, ela foi cortando na tesoura. E eu fiquei carequinha. E aí eu fiquei carequinha há algum tempo. E quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer de novo em 2013, eu lembrei como meu cabelo era crespo. E aí eu me vi num conflito de estar cada vez mais pensando na negritude estética negra através do corpo, através do cabelo, através da vestimenta. Mas eu me vi num conflito de não estar satisfeita com o meu tipo de cabelo. Porque a carequice acabou sendo uma forma também de eu camuflar o meu cabelo. Embora no começo você pensa assim, não, é como é uma libertação, mas também exatamente. Total. E aí quando meu cabelo começou a crescer de novo, eu falei, eu preciso escrever. E a escrita pra mim é esse lugar que eu consigo, de alguma forma, trabalhar esses traumas, essas questões todas. E aí comecei a escrever sobre isso. E aí fiz alguns outros artigos e o Blogueiras foi esse espaço onde os meus textos alcançaram mais pessoas. Então eu recebia muitos comentários de mulheres que estavam passando por situações como a minha ou que lembraram de uma situação. Então tinha uma relação de memória afetiva muito forte com os meus textos, nos quais eu comecei a perceber que o que eu passava, por mais que fossem experiências somente minhas, podiam ser entendidas como experiências coletivas também, da diáspora, né? Pensando essa diáspora, então, que é uma diáspora negra em movimento e no qual essas mulheres estão sempre ali nos epicentros das revoluções. Então, se a gente for voltar para o candomblé é uma religião matriarcal, fundada por mulheres. O candomblé, enquanto instituição religiosa que a gente conhece como hoje, né, com essa roupagem que a gente vê de terreiros, enfim, as religiosidades negras no Brasil, elas começam desde sempre, né? Desde a primeira vez que um negro aporta aqui, já começa essa relação de religiosidade, porque é essa forma cosmológica de lidar com essas situações de opressão, enfim. Então, eu costumo falar, assim, brincar das minhas falas que eu tenho feito ultimamente, que quando a gente vai pensar nessa diáspora que chega aqui, diáspora forçada da escravidão, a gente pode pensar que o negro, ele chega com três coisas, né? Ele chega com esse corpo negro, debilitado fisicamente, emocionalmente, né? As pessoas que conseguiam sobreviver a travessias de meses, um navio negreiro, em todas aquelas condições violentas que a gente já conhece. Então ele chega com o corpo, ele chega com a memória, que é uma memória corporal, que é uma memória que passa pelo corpo, né? Essa relação do corpo negro, o corpo africano, o corpo afro-brasileiro, ela é muito forte, né, para a cultura africana. O corpo é o templo, e aí ele chega com a fé, que se manifesta através da memória e que se manifesta através do corpo. Então é essa tríade que acaba desenvolvendo todas essas relações que a gente entende como afrodiaspóricas, não só no Brasil, Caribe e Américas, enfim. Então essas mulheres estão sempre ali. E depois do seu passo por Blogueiras Negras, como continuou o seu trabalho? E aí, enfim, escrevi algumas outras coisas no Blogueiras, assuntos sempre relacionados à estética, essa estética que a gente entende, então, por uma estética que passa pelo assunto de vestimenta, que são várias estéticas, a gente pode falar de vários tipos de estéticas, né? E eu comecei a pensar basicamente nesse sentido da estética para falar de cabelo, falar de vestimenta, enfim. E acho que terminou
terminei de escrever em 2015, talvez. Eu não escrevi muito, não fiz muitos artigos, fiquei nesses 2 anos fazendo algumas coisas e também foi um ciclo que se encerrou quando eu pensei no mestrado, então uma coisa levou a outra. Eu acho que o Blogueiras Negras ele foi importante para ser dispositivo, para que eu entendesse que a escrita de fato era um lugar onde eu gostaria de estar, um lugar onde eu conseguia produzir conhecimento, um lugar onde eu conseguia discutir esses assuntos que pareciam só meus, mas que de fato não eram. E que me levaram ao mestrado, me levaram à produção acadêmica, essas coisas foram se ajeitando. E começar a trabalhar aqui na Red Bull como assistente de curadoria, que também é um pouco diferente, né? Sim, eu nunca pensei em trabalhar com curadoria ou com artes visuais diretamente. Mas então eu fiz esse trabalho em 2015 e em 2016 com a Diane, através do Afroteio, Afrotranscendência. Pode contar mais um pouco? Que foi super bacana, assim, foi um salto, um tiro, uma aposta que eu fiz. Eu fiz a produção, coordenação de projeto e foi aqui, né? As 2 edições foram aqui. E aí depois que eu fiz esse trabalho, Fernando Velasquez, que é o atual curador, me chamou para ser assistente dele. E foi super bacana, porque quando eu vim trabalhar aqui, eu era a única negra que estava no escritório. Né, porque os outros negros estavam nessas posições ditas subalternas, né? Como limpeza e segurança. E não tinham negros no escritório, em posições de produção, curatoria, programação, direção. Então, isso foi complicado para mim no sentido de achar, poxa, será que eu vou conseguir? Porque é muito isso, assim, no lugar acadêmico, no lugar de produção de conhecimento, de arte, por mais que alguns negros tenham acesso, somos poucos ainda, né? Não é só a produção de conhecimento, não é só a produção artística, a elaboração do ser negro. Então, quando você se entende, se vê nesse lugar, onde você geralmente é uma ou duas, você acaba se questionando a capacidade que você tem para estar ali. Porque você não vê pares. E você não tem um histórico de pares ou de pessoas semelhantes a você. Então eu me questionei muitas vezes aqui, enfim, né? Às vezes tem que conversar em inglês, o meu inglês, ele é um inglês que não é um fluente. Então até eu destravar a chavinha e conseguir entender que eu falo inglês bem até, que eu poderia conversar com a pessoa, mas que eu não estudei em nenhum colégio britânico, ou não estudei fora, não fiz intercâmbio. Então tinha essas amarras que eu diariamente vou quebrando, assim. Diariamente. E voltando à questão do feminismo, você se considera feminista? Eu fico me perguntando isso, eu tento estudar, eu tento ver o que as mulheres estão produzindo sobre feminismo hoje. Então a gente tem a Djamila, a gente tem algumas mulheres que estão pensando isso, mas é importante a gente lembrar que a gente não inventa a roda agora, que a gente tem as mulheres aí. E aí eu fico me questionando o que é ser feminista. Será que a minha avó, Maria Joana, uma mulher maranhense de Pedreiras, que foi para São Luís na década de 50, será que ela não seria uma mulher feminista que criou 2 filhos, trabalhando em casa de família, virou pedagoga? Aí eu lembro também da minha tia-avó Rosa, irmã da Maria Joana, minha avó, que foi a primeira mulher da família a ter um título de mestra, lá na década de 70, no Maranhão, saída do interior do Maranhão, virando historiadora, virando professora. Então eu acho que esses feminismos eles podem ser entendidos de várias formas e talvez eu me enquadre enquanto feminista fazendo essas micropolíticas, essas microrevoluções, né? Porque era isso que eu ia perguntar, o que então seria, como você definiria um feminismo? Eu definiria esse feminismo que é dinâmico,
que acontece aqui, dando essa entrevista para você, acho que isso pode ser um ato de feminismo. Sim. Ou quando eu estou com meu companheiro em casa e eu questiono alguma coisa, que é um cara incrível, mas que me ouve, e aí a gente tem essa abertura para conversar. Quando eu estou na fila do mercado e vejo alguma situação que eu acho que é inadequada com uma outra mulher, se eu vou e converso, intervenho naquela situação, eu acho que esses são pequenos pontos que podem ser entendidos como esse feminismo plural, que pode ser entendido de várias formas, sabe? E nesse sentido, como você vê a relação entre as produções acadêmicas ou intelectuais feministas e os movimentos sociais, e uma questão mais ativista? Eu acho que a gente tem espaço diversos, assim, então, e vai muito do perfil de cada um. Tem gente que não vai ter paciência para ficar na academia, claro, que é um saco, muitas vezes. Tem gente que não tem a condição emocional e física, muitas vezes, de ir pra rua e de organizar as marchas. Então, eu acho que esses perfis, eles, de pessoas diversas, servem exatamente para ter gente em cada cantinho fazendo essas micro-revoluções, sabe? Então, eu entendo uma mulher negra que está na academia, assim como eu, lutando ali, muitas vezes tendo dificuldade para chegar no mestrado, tendo dificuldade para tirar cheques, enfim, como um ato de feminismo, porque geralmente essas pesquisas que a gente vem desenvolvendo na academia, nós mulheres negras, elas geralmente, principalmente nas humanidades, né, elas estão relacionadas às nossas relações. Então elas estão relacionadas às nossas histórias, não é à toa que eu vou pesquisar sobre quando estética indumentária tinha uma mulher, focando ainda mais a minha pesquisa para mulheres. Então, quando eu vou estudar o Indandá, que é o meu terreiro, no qual eu fiz a pesquisa, eu entrevistei várias pessoas, homens e mulheres, mas eu faço um recorte meio que suave, mas eu faço um recorte para falar do feminino. Né? Eu direciono a minha pesquisa para as saias, eu direciono a minha pesquisa para os bordados, eu direciono a minha pesquisa para as mulheres que fazem as roupas no terreiro, que são essas mulheres que estão fomentando essa estética do cuidado, essa estética do adornar a divindade. Então, quando você vai fazer uma roupa de santo, das conversas que eu tive, você tem um preparo para isso. Então, elas não bebem, elas não fumam perto da roupa que elas estão costurando. Há toda... E são, em sua maioria, mulheres que fazem isso ainda, né? Então, não há como a gente não direcionar. Então, os nossos estudos, as nossas atividades, elas estão, até que diretamente, elas estão ligadas à questão da mulher, do feminismo negro. E eu acho que a gente não vai ver isso em sua plenitude. Eu tinha essa urgência. Eu sofria muito por isso, então eu queria brigar, não sei o quê. E eu falei, eu não vou ver isso. Eu estou fazendo uma parte do terreno, quem sabe a minha bisneta veja, não sei. E eu acho que é exatamente isso, a gente pensar que a gente deixa um terreno melhor para os próximos. São 130 anos esse ano da abolição da escravidão, né? Então, se a gente pensar que foram mais de 4 séculos para 130... Com certeza. Né? Eu acho que a gente ainda tem que andar. Uau! E no seu trabalho em particular, como é a relação? Porque eu vejo, por que você disse, por que eu tenho lido, uma relação bem importante entre a questão material e a questão do corpo e a questão da identidade e de também uma ancestralidade, né? Como você acha, sabe? Porque é interessante porque você, quando faz essas entrevistas ou olha essas experiências, tem como uma também experiência assim, muito concreta, né? Como é essa questão de tradução depois para uma escrita? Pois é, e essa é uma das dúvidas que eu já logo coloco na introdução da pesquisa, né? Como é que a gente disserta, então, de forma escrita, as oralidades de uma comunidade, né, de terreiro?
Porque é isso, o candomblé, ele em sua totalidade é uma religião de origem oral, de transmissão de conhecimentos orais, então os conhecimentos que são passados de mais velho para mais novo, através da fala e da observação. Então quando você se propõe a ser um filho de santo, a ser um membro de uma comunidade de candomblé, ou de umbanda, dessas religiosidades negras que são muitas, você começa a observar, ninguém vai te falar nada. E isso eu percebi na pesquisa. Então eu, lá louca, querendo terminar o mestrado, chegava, queria entrevistar, queria gravar, E as pessoas. E aí eu fui percebendo que não era assim. Então eu vi várias coisas, observei várias coisas que não estão na pesquisa, porque ficaram pra mim. Ou nas entrevistas, várias pessoas falaram, olha, eu gostaria que você não levasse essa parte, ou eu tô te falando isso, mas eu gostaria que não entrasse. E é uma coisa assim, que talvez mudar o rumo da pesquisa, mas que eu entendi que não poderiam estar ali. E a questão material, especificamente, é muito interessante a gente pensar esse caminho, então. Se a gente pensa que o candomblé se estrutura, começa a se estruturar nessa ideia que a gente encontra até hoje, nessa formação de terreiro, com vários filhos, com um líder, a gente não vê isso em África, né? A gente não tem candomblé em África. Essa formação, o candomblé enquanto instituição religiosa que a gente entende hoje, ela nasce no Brasil em decorrência da diáspora. Então não é à toa que a gente chama de pai santo, mãe santo, porque no processo de escravidão, por mais que existissem famílias, né, o Robert Lenz fala dessa importância da família negra, a família cativa, a família escravizada, mas o candomblé e esses terreiros, eles se organizam nessas formas de família, de teias familiares mesmo, né, de uma reconstituição de uma família que foi desfeita no processo de escravidão. E aí, essas manualidades, elas são aprendidas no olhar, no contar, no fazer o bordado. Isso demora muito tempo. Né? Para você conseguir aprender, você tem que observar e tentando. Então, eu conversei com a Kwanzaa, que é uma Ikeji, né? Que é essa figura dessa mulher que não incorpora e que dentro de muitas funções tem a função de vestir a divindade. Ela começou a fazer a roupa de santo com talvez 10 anos de idade, vendo a mãe dela, acho que talvez não 10, mas sei lá, 15 anos, vendo a mãe dela fazer. E ela lembra até hoje da saia, a primeira saia que ela fez, à mão. Então, e essa materialidade, ela está imbuída quando a gente pensa em escravizados, numa situação de extrema violência, e a gente pode dividir escravizados campo, escravizados cidade. Escravizados na cidade tinham essa possibilidade de se adornar muito mais fácil, enfim, recursos muito mais fáceis de se achar, e a cidade era o lugar onde o escravizado servia como tela das riquezas dos seus senhores. Então, nesses momentos de festividades ou momentos públicos, como missas de domingo, por exemplo, é muito comum a gente ver documentações no século XIX, XVIII e XIX, dessas mulheres, principalmente escravizadas, que eram totalmente adornadas pelos seus senhores como prova de sua riqueza. Então é muito louco a gente pensar que o corpo negro ele serve como cabide, mas que também para essas mulheres a importância de se adornar tinha uma importância, por mais que aquilo fosse uma encenação, enfim. Para uma sociedade na qual o negro não tinha autonomia do seu próprio corpo, o corpo era mercadoria, o que será que era para essas mulheres? E mais, a gente vê a estética indumentária da mulher, a indumentária da baiana, né? Sim, que é o que compõe basicamente a roupa das mulheres. Ela é formada pela Salada, que é uma influência claramente europeia. Ela tem o pano da costa, que é uma influência africana, principalmente da Nigéria. Ela tem o turbante, que é isso que eu trago hoje na minha cabeça 300 anos depois, que é uma influência afro-islâmica. Então, a indumentária ela é sincrética, nesse sentido
diversas de linguagem. E como é que se dão todas essas relações no corpo negro, que está ali numa sociedade escravista? E essa roupa, essa estrutura a gente percebe ainda hoje. Por que a gente não dança no candomblé, não reza no candomblé de calça jeans e camiseta? Qual que é a importância real da roupa? Sim. Por que isso se mantém até hoje? Então, e voltando para a questão do movimento feminista, qual é a relação que você vê entre um movimento feminista negro e um movimento feminista de mulheres brancas, mas tradicionais? Coisas totalmente diferentes. Porque são demandas totalmente diferentes, né? Porque a mulher negra, para além do machismo, ela tem o racismo. Né? E é isso, é basicamente isso. A estrutura é essa. E é muito difícil, porque a gente vê umas rupturas, umas divergências, né? Muitas vezes dos feminismos, principalmente na internet, né? Então, esses lugares onde essas redes sociais que servem como um lugar para encontro, para conversas, muitas vezes servem também para discussões e rupturas e violências. A internet causa essa confusão, né? E aí são coisas diferentes. Eu acho que as mulheres negras, pensando em negros no geral, as mulheres negras estão à frente. Porque elas estão pensando ali, elas estão pensando academicamente, elas estão apontando o dedo, elas estão remexendo nas coisas todas. Agora os homens também estão pensando nas suas masculinidades, enfim. Mas as mulheres negras, elas estão na frente. Com certeza, eu cheguei aqui e realmente fiquei muito surpreendida da visibilidade, como da importância, da relevância das mulheres feministas negras e a discussão, visibilidade que tem atualmente. Porque a gente entendeu que a gente tem um fator racismo que deixa tudo muito mais complexo, difícil acesso. E é tudo muito difícil. Então, se a gente tem uma mulher negra como eu, sofro várias coisas, várias violências, mas eu tenho o privilégio de ser uma mulher magra, de ser uma mulher hétero, né, que tem acesso a esse tipo de lugar. Eu venho cresci em Osasco, minha família é de Osasco, de uma periferia de Osasco, mas sempre com acesso a várias coisas. Então, assim, né, então a gente vê essas mulheres negras periféricas mesmo, ali, sabe, lá no Capão Redondo, lá da Zona Sul, vindo fazendo as suas peças de teatro. Então a gente tem as capulanas, a gente tem essas mulheres que estão movimentando essas estruturas de várias formas, e a arte é uma forma de movimentar essas estruturas, de comunicar. A escrita acadêmica é uma outra forma, e eu enxergo esses feminismos de forma totalmente diferente. Eu acho que a gente pode conversar assim, e a ideia é que isso aconteça cada vez mais, para que a gente consiga estabelecer. Acho que a gente nunca, acho que também não há necessidade de ter uma união. Claro. Eu acho que são muitas diferenças para que isso aconteça, e acho que isso não precisa acontecer. Acho que a gente precisa se respeitar. Acho que as mulheres brancas precisam ouvir muito ainda mais, muito mais. Eu vejo muitos casos de mulheres brancas que se ofendem, se incomodam muitas vezes, e elas não querem ouvir, porque são séculos, né? Mulheres todas brancas, amarelas, negras sempre foram oprimidas, a gente sabe, obviamente. Mas a questão específica do racismo, a questão da colonialidade, da escravidão, ela persiste até hoje. E as mulheres negras descobriram isso já há algum tempo. E a gente consegue falar. Sim. Cada vez mais. Então, a minha avó está lá no Maranhão fazendo as coisas dela até hoje, com 84 anos. Eu considero a minha avó Maria Joana feminista. Eu considero a minha mãe Regina feminista, quando ela decidiu terminar um casamento de 33 anos com um homem negro e tocar a vida dela sozinha. Claro. E
como você acha que vai evoluir este movimento feminista negro aqui no Brasil? Eu acho que cada vez mais a gente tem a tendência de mulheres negras acadêmicas. E eu acho que esse lugar de produção de conhecimento me inspira muito em mulheres como Sueli Carneiro, como Conceição Evaristo. Principalmente eu tenho muita proximidade com as obras da Conceição através dos livros dela. Onde ela consegue transpor o universo negro feminino através da sua literatura de uma forma que... E é isso, eu começo a ler os livros da Conceição e eu demoro meses para terminar. Às vezes são livros curtos, mas é tão sofrido e aquilo me diz tão respeito que eu demoro. E eu acho que essa tendência da gente produzir conhecimento, não que a academia seja o único lugar para a gente produzir conhecimento, né? A gente produzir conhecimento no terreiro, com as mulheres de santo que estão produzindo conhecimento também. A gente produz conhecimento quando a gente faz o teatro de rua, quando a gente está desfilando nas escolas de samba, com mais autonomia do próprio corpo. Mas eu acho que a academia é um lugar fundamental. Sim, para a questão de visibilidade e que é a legitimação também. E concretização desses saberes negros. Porque é isso, a minha dissertação escrita é uma produção de conhecimento acadêmica. E os meus traços negros estão incluídos ali. E qual você acha que é a relação entre o movimento feminista negro aqui no Brasil com o movimento feminista ou movimentos sociais em outros países, nos Estados Unidos ou na América Latina? Confesso que essa parte eu não estou tão atenta. Então, eu acho que, pelo que eu tenho pensado dos Estados Unidos já há algum tempo, negros como um todo se organizaram de uma forma diferente lá, por conta da segregação racial, enfim. Então cria-se uma burguesia negra, e aí cria-se um universo que agora a gente está começando a fazer aqui no Brasil também. Então acho que... Eu não sei, acho que responder essa pergunta, mas eu acho que cada vez mais, e através de internet, a gente consegue se conectar com essas mulheres de outros lugares, conversar com essas mulheres negras de outros lugares, ver o que elas estão fazendo, mostrar o que a gente faz aqui. Eu acho que essas trocas são fundamentais para que a gente, cada vez mais, acho que a tendência é seguir juntas. E em relação ao seu próprio trabalho, você vê que tem, ou que pode ter conexões com outros trabalhos de outros países, outros pesquisadores, ou talvez porque é questão de religião. Eu me conectei com a... esqueci o nome dela. Brenda Martinica, vou pesquisar aqui. Ela é uma pesquisadora negra que veio e fez um estudo aqui também no Brasil, e ela pesquisou um pouco da relação da indumentária, não é a pesquisa dela central, mas ela pesquisou a indumentária centro-africana, que tem muito a ver com a minha pesquisa. E aí eu fui ver os textos, não tinha visto foto dela, fui ver os textos dela, e aí vi que ela era negra. E eu fiquei encantada, falei, poxa, que legal. E aí conversei com ela com o meu inglês prosaico. E aí ela foi super receptiva. E eu acho que é isso, assim, quando eu encontro mulheres acadêmicas negras aqui no Brasil ou em outros lugares, eu sempre procuro conversar com elas. Estabelecer redes, contatos. É isso. Mostrar meu trabalho, conhecer o delas. Eu acho que a gente vai costurando por aí. Com certeza. Obrigada. Quer adicionar mais alguma coisa? Ou... Eu me sinto muito feliz de poder dar entrevista para esse projeto. Acho que é importante. Confesso que fiquei um pouquinho com o pé atrás. Mas eu acho que é importante, depois fui ler essas coisas todas. E que legal que você está pesquisando sobre isso e ouvindo essas mulheres. Eu acho que é isso. Com certeza. E construir essa pesquisa dando muita atenção para esses discursos nossos. Exatamente. Não, porque
é isso, né? A gente tenta sair da função de objeto para ser o sujeito pesquisador, mas eu acho que quanto mais assuntos, pesquisas forem feitas sobre nós, feita por nós mulheres negras ou não exatamente, mas se não, com essas vozes costuradas de uma forma que a gente consiga entender essas mulheres enquanto sujeito também, eu acho que é isso. E que eu concordo, eu sempre, como o meu pensamento, sempre pensar e fazer como uma produção de conhecimento coletiva. Sim. Então, para mim é fundamental que é uma questão de relação e não é mais de uma relação de produção conjunta. Sim. E não de uma relação que é como objeto pesquisador. Exatamente. Ou de fora, somente fazendo uma leitura sobre o que é produzido e do que outros dizem. Então, acho fundamental. E em relação ao projeto, fundamental incluir os jovens novas que estejam aqui trabalhando, atuando no Brasil e que